O PlayStation é um dos videogames mais populares do mundo. Agora, você sabia que hackers já invadiram a rede do PlayStation, causando um apagão no sistema? Sabia que a qualidade gráfica do videogame cresceu tanto que atualmente se aproxima das usadas nas grandes produções de cinema? E que uma versão do PlayStation foi tão poderosa que chegou a ser vendida como computador? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e continuar recebendo conteúdo informativo e divertido. Para mais curiosidades, nós colocamos na descrição playlists de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou a Tati. Tati? Isso! Agora eu tô aqui para trazer novas curiosidades para vocês toda semana. Vamos para as curiosidades. Surgimento do PlayStation. Originalmente do Japão, o PlayStation surgiu de uma parceria entre a Sony e a Nintendo para desenvolver um leitor de CDs para Super Nintendo, que é um videogame popular da empresa japonesa. Entretanto, houve um desentendimento dos dois lados, devido à parcela de direitos sobre o licenciamento da mídia física, ou seja, tanto a Sony quanto a Nintendo queriam abocanhar uma parcela maior de direitos de licenciamento. Como nenhuma das partes queria abrir mão, o projeto foi abandonado. Com o fracasso das parcerias entre as empresas, anos depois, a Sony lançou o PlayStation no final de 1994 para os japoneses, dando um pontapé inicial para uma marca que ainda hoje gera bastante lucro para gigantes de eletrônicos. Já a Nintendo seguiu com o Super Nintendo e posteriormente lançou o Nintendo 64 em 1996. O mascote rejeitado. Como de costume entre marcas nos anos 90, videogames e empresas possuíam mascotes que costumavam ser usados em material promocional. Assim, antes de ser lançado em 1995 na América do Norte, o PlayStation chegou a ter um mascote, o Polygon Man, usado em propagandas do console. O personagem foi logo rejeitado pelo criador do PlayStation, Ken Kutaragi, depois que apareceu na E3, uma feira internacional dedicada a jogos eletrônicos em 1995. A sua principal objeção não era a aparência estranha do mascote, mas porque ele tinha sido projetado com um tipo de sombreamento que não o agradou. Em 2012, Polygon Man reapareceu como chefe final do jogo do All Stars Battle Royale para PlayStation 3 e PS Vita. Troca-troca de CDs. Os CDs lançados no primeiro PlayStation ofereciam muito mais espaço do que a mídia tradicional dos videogames, ou seja, os cartuchos. Porém, eles logo ficaram pequenos para comportar o tamanho dos games. Em pouco tempo, surgiram jogos que precisavam ser divididos em 2, 3 ou até mesmo 4 CDs. Imagina só, ter que parar um jogo no meio, trocar o CD e assim continuar a jogar. Bizarro, não? O jogo com a maior quantidade de CDs foi o Riven, que foi dividido em nada mais nada menos do que 5 CDs. Videogame ou computador? O PS2, lançado no ano de 2000, foi um videogame extremamente poderoso para a época. Uma de suas vantagens era ter seu desenvolvimento de jogos feito dentro do Linux, um sistema operacional livre. Isso facilitava muito a vida de quem desejava criar um jogo para ele. O videogame foi tão diferenciado que a Sony decidiu se arriscar, transformando ele em um computador. Ela lançou em 2002 o PS2 Linux, um kit contendo teclado, mouse, Linux e um HD de 40 GB para o console. O produto foi lançado no Japão e nos Estados Unidos, mas posteriormente foi retirado do mercado por falta de vendas. Significado dos botões do PlayStation. Em 2010, Teiya Goto, designer dos controles do PlayStation, explicou em uma entrevista que os tão famosos símbolos presentes nos botões dos controles do PlayStation foram feitos com a intenção de criar padrões, fáceis de serem lembrados. Assim, foram selecionados os 4 símbolos: triângulo, quadrado, círculo e o X, cada um com uma cor e uma ideia de função específica, tanto para os menus quanto para os jogos. O triângulo foi pensado para simbolizar uma direção. O quadrado seria para a tela de menu e informações. O círculo representa o botão de confirmação e o X, o de cancelamento. Ué, mas o X é o botão de confirmação no meu PlayStation. Sim, mas apenas no Ocidente. No Japão,
país sede da Sony no qual o PlayStation foi inicialmente lançado, o círculo representa uma confirmação ou acerto, enquanto o X representa um erro ou um cancelamento. Quando o PlayStation foi lançado para países do Ocidente, essas funções foram invertidas. Os diversos modelos do PS3. Existem 7 modelos de hardware original do primeiro PlayStation 3, os quais são muito comumente referidos pelo tamanho de suas unidades de disco rígido integradas: 20, 40, 60, 80, 160, 250 e 320 GB. O PlayStation 3 Slim, lançado em 2008, é uma versão redesenhada do console, sendo menor, mais leve e consumindo menos energia que o antecessor. Em setembro de 2012, foi apresentado o PlayStation 3 Super Slim, sendo ele aproximadamente 20% menor e 25% mais leve que o modelo anterior. Outra curiosidade interessante é que o PS3 foi o primeiro videogame a usar o disco Blu-ray como formato de mídia para a gravação de jogos, e o primeiro console da Sony a ter um sistema online, a PlayStation Network, mais chamada de PSN. Apagão na PSN. Em 2011, entre os dias 17 e 19 de abril, houve uma invasão no data center da Sony. Após a descoberta do vazamento de dados, a empresa decidiu então derrubar a rede de games online, PlayStation Network. À primeira vista, parecia apenas um ataque normal, sem muitas consequências. Porém, após 6 dias sem serviço online, a Sony admitiu o que todos temiam: as senhas e logins de acesso à rede, bem como os nomes completos, endereços e até mesmo números de cartões de crédito poderiam ter sido roubados pelos hackers, prejudicando os mais de 100 milhões de usuários do serviço e dos games da Sony Online Entertainment. Após dias de espera, a Sony finalizou as investigações. No dia 14 de maio, o serviço da PSN começou a ser restabelecido em alguns locais, onde em um primeiro momento apenas os jogos online foram habilitados. Finalmente, no dia 1º de junho, a PlayStation Store foi reaberta ao público. Como pedido de desculpas aos consumidores, a Sony ofereceu diversas cortesias, como acesso gratuito a PlayStation Plus por 30 dias, proteção de identidade, atualização para troca de senhas de acesso e jogos grátis. O pacote intitulado Welcome Back, que em português quer dizer Bem-vindo de volta, foi bem recebido pelos fãs, que puderam contar novamente com os serviços online da empresa. O ataque ajudou a expor a vulnerabilidade de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Não apenas a Sony foi afetada, mas toda a indústria do entretenimento precisou rever seus protocolos e sistemas de segurança para evitar um novo problema como esse. Evolução gráfica. Em 2019, para promover o lançamento próximo do PlayStation 4, o PlayStation Blog resolveu mostrar a evolução gráfica de 5 personagens desde seus primórdios até os dias atuais. Os modelos 3D dos rostos dos personagens do PlayStation 1 usavam pouquíssimos recursos gráficos, algo como 60 polígonos. Durante a evolução do PlayStation 2, já era comum utilizar mais de 1000 polígonos para a face de personagens, como Kratos, do jogo God of War. Quando a gente observa o mesmo personagem no PlayStation 4, podemos ver que a qualidade melhora absurdamente, pois nesse caso mais de 32.000 polígonos foram utilizados. Os produtores e diretores de arte de algumas das séries de jogos declararam que com o aumento da potência gráfica foi possível retratar mais detalhes como cicatrizes, músculos e expressões faciais, que ajudam a contar histórias e transmitir emoções. Além de ser possível ajustar efeitos, como pelos e couro, para passar a impressão de que algo é macio ou duro, como a carapaça de monstro. Já no PlayStation 5, versão que chega em breve ao mercado, os recursos gráficos prometem oferecer aos desenvolvedores a capacidade de criar jogos com maior riqueza de detalhes e iluminação natural, permitindo desenvolver visuais que se aproximam da computação gráfica usada nas grandes produções de cinema. A Sony criou uma versão padrão do PS5 e uma versão totalmente digital. A empresa promete que o PS5 terá um tempo de carregamento perfeito para a inicialização dos jogos, além de uma velocidade incrível e uma grande variedade de jogos exclusivos. E aí, tá ansioso? Eu tô. Nos Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, o PlayStation 5 foi lançado no dia 12 de novembro.
Já no resto do mundo, incluindo o Brasil, o produto estará disponível a partir do dia 19 de novembro, com um valor que varia entre R$ 4.500 e R$ 4.999. E aí, pessoal? Matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que mais você gostaria de saber sobre videogames, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e clique aqui para se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais curiosidades como essas que estão aparecendo aí na sua tela. Um abraço E até a próxima! Valeu!